Quando criança, eu costumava brincar na frente do espelho com uma escova de cabelo na mão, fingindo ser repórter. Pois a brincadeira de criança virou paixão e depois virou profissão. Essa é a minha história, gente. A história da Duda Strebe, que vocês vão conhecer agora. Queria que tu começasse contando, Duda, como tu chegou no jornalismo esportivo. Bom, o esporte sempre fez parte da minha vida. Eu cresci jogando tudo que tu possa imaginar. Eu jogava futebol, eu jogava handball, eu jogava squash, eu jogava até basquete, né? Eu sou pequenininha, mas eu sempre curti tudo que tu possa imaginar, beach tênis. E aí, de repente, veio a oportunidade, quando eu já estava na TV, eu trabalhei na produção, na área de geral, quando eu fui convidada para ir para o esporte. E para mim foi muito natural, né? Porque eu consegui unir essas duas paixões, né? Que era o jornalismo, que era um sonho, uma brincadeira de criança, que acabou virando realmente profissão, e o esporte, que já fazia parte do meu dia a dia. Então foi natural essa combinação e acho que deu super certo. Queria que tu contasse, Duda, um pouquinho da tua trajetória. Quais foram as tuas principais conquistas dentro do jornalismo esportivo? Bom, no esporte eu tive as melhores oportunidades da carreira, sou muito grata. Eu tive a chance de fazer tudo que um repórter esportivo sonha, né? Não faltou nada. Eu fiz Copa do Mundo, eu fiz Olimpíadas na China, eu fiz Jogos Pan-Americanos, eu fiz Libertadores, eu cobri a seleção brasileira na Copa América, na Argentina. Eu fiz o anúncio da sede das Olimpíadas lá na Dinamarca, quando o Brasil foi escolhido o local dos Jogos. Nossa, eu fiz tanta coisa legal assim que até às vezes foge. Mas o grande barato, eu acho que foi o start, o olhar diferente. Foi quando eu consegui uma exclusiva com o Ronaldinho Gaúcho em Barcelona. E a partir daí eu acho que as coisas mudaram, porque eu comecei a ver que eu precisava de ousadia. Então eu sugeri fazer uma exclusiva com ele quando ele foi o melhor do mundo. E aí eu fui para Barcelona, fiz a entrevista, foi super legal. E quando eu voltei eu já pensei que eu queria fazer o Alexandre Pato no Milan, quando ele saiu do Inter, naquela carreira meteórica, e foi pro Milan. E eu fui a única equipe brasileira a acompanhar. Então acho que ali foi realmente o meu start, né? Quando eu saí da casquinha e falei, opa, quero fazer coisas grandes, quero o meu espaço. E foi quando realmente as coisas começaram a acontecer, muito na RBS TV, e depois quando eu fui convidada para trabalhar no Sport TV no Rio de Janeiro. Como que foi a tua vivência no meio do ambiente esportivo? Teve alguma diferença de tratamento por ser mulher? Bom, eu sempre tive o entendimento que eu brincava de boneca na infância, né? Enquanto os meninos corriam atrás da bola de futebol, eu brincava de boneca. Então, com essa minha trajetória, né, que na época a gente falava que era de menina, hoje é tudo junto e misturado, que bom, né? Hoje não tem mais isso, né? As meninas já hoje crescem, minha filha joga futebol, gosta, é diferente. Mas na minha época era muito isso, né? Então, o que eu fazia? Eu tentava perguntar para os meus colegas de trabalho, porque eram vários homens, grande maioria de homens. Eu perguntava para eles, eu tinha dúvida, eu perguntava, eu queria saber com eles, eu queria aprender. E eu era muito determinada também. Então, eu sabia que eu tinha que estudar mais, eu tinha que batalhar mais, eu tinha que ouvir mais rádio, ler mais jornal, ver mais a televisão, porque eu sabia que eu não podia errar, né? Porque a mulher, quando ela erra, é porque ela não sabe falar sobre futebol. E o homem, quando erra, é porque ele se enganou. Então, eu tinha isso muito em mente, que eu não podia errar. E a partir daí eu realmente baixei a cabeça e fui em frente. Eu sabia que a minha luta seria maior, não seria fácil, como não foi, mas eu estava disposta a encarar, né? Com conhecimento, com humildade também, de reconhecer que sim, eu cresci brincando de boneca, né? Com outras amiguinhas. Mas eu tinha condições de aprender, eu tinha o mesmo gosto dos meninos e eu podia sim dividir aquele espaço com eles. Perfeito. E da parte deles, tu te achava bem aceita? Eu sempre fui muito bem aceita. Eu também acho que fiz por onde. Eu sempre respeitei muito o espaço de cada um. Eu cuidava com a minha roupa, porque eu sabia que eu não podia chegar lá de vestidão.
o salto alto. Infelizmente, eu não tinha como ser a mulher que eu sou. Eu tinha que parecer outra coisa, né? Eu queria realmente que eles me vissem como repórter e não como uma mulher que tá ali no meio dos homens. Isso nunca foi a minha bandeira, né? A minha bandeira era de estar ali e perguntar da mesma forma que eles e fazer as reportagens que eu queria fazer, do meu jeito, com o meu olhar, e foi isso que eu fiz. Fui sempre muito bem aceita, os colegas sempre me ajudaram muito, eu não tenho o que dizer com relação a isso. Claro que é um ambiente tipicamente masculino, que a gente acaba enfrentando algumas situações adversas, desagradáveis, às vezes a gente finge que não ouve, né? Às vezes a gente vem chateada para casa, mas eu procurava sempre olhar para frente. O que eu quero tá lá na frente. Então assim, oi, não ouvi, não tenho preguiça para isso, não entendi bem, isso não me representa, e eu ia em frente. Então acho que isso até me ajudou muito, assim, porque em vez de eu ficar pensando se vão gostar, não quero saber se gostam. Eu gosto, eu gostava de exercer a minha profissão. E sempre fiz com muita dedicação, com muito empenho, com muito respeito, então não tem por que a gente não ter o nosso espaço. Então era o que eu fazia, realmente eu olhava pra frente e buscava o meu sonho, que é o sonho aí de vocês também, que eu sei. Tu já sofreu algum preconceito? Olha, com certeza a gente enfrenta situações. Hoje eu até acho que esse preconceito ele é mais velado, né? Porque eu acho que nossa, gente, fica até feio da gente perceber que existe isso ainda, né? Em pleno século XXI a gente falar de preconceito, discriminação, mas claro que tem. Claro que era muito maior esse preconceito quando eu comecei há mais de 20 anos atrás. Eu fui repórter de entrar em vestiário, de jogador atender você com toalha amarrada na cintura. E isso nunca foi impeditivo nenhum, né? Hoje existem salas de imprensa que acolhem e a gente fica mais confortável. Mas claro que tem situações, tem gente sem noção, tem gente que fala bobagem, tem gente que é machista e não fala, que eu acho que é o pior de tudo, né? Quer dizer, sim, tu sente num olhar, tu sente quando o microfone não chega em você, tu sente quando eles te dão uma certa prioridade. Oi, prioridade? Por quê? A gente não é igual, a gente não faz a mesma coisa. Então, claro que existe sempre uma situação, mas eu sempre contornei, eu sempre procurei pensar que aquilo é que estava fora do contexto, que o meu contexto era outro, que eu tinha outras mulheres que estavam sendo, naquele momento, tendo essa inspiração de querer seguir a minha carreira, da gente hoje ser mais mulheres batalhando e tendo uma voz mais forte. Então, acho que foi tudo dentro do contexto. Acho que sofri um pouquinho sim, sofri calada, né? Porque eu acho que hoje as mulheres falam mais sobre isso, expõem mais essas situações. Eu não, eu acho que eu me blindei, assim, coloquei uma carcaça, assim, né? E enfrentei. Talvez hoje eu perceba isso mais fortemente do que antes. Antes eu não tinha nem tempo de pensar nisso. Eu tinha que fazer o meu trabalho, eu tinha que buscar as melhores oportunidades e dar a resposta que todos esperavam. Se fosse listar, quais as principais dificuldades da mulher no ambiente esportivo? Hoje eu acho que tá mais, não vou dizer mais fácil, mas acho que hoje tem um ambiente melhor para as mulheres trabalhar. Eu peguei situações de estádio que não tinha banheiro feminino, a gente tinha que usar muitas vezes o banheiro que tinha, do jeito que tinha. Eu falei das entrevistas que a gente fazia em vestiário, com os jogadores pelados, digamos assim, né, com uma toalhinha e tal. Claro que é mais constrangedor. Eu acho que hoje melhorou, né? Eu acho que hoje nós somos em maior número. Existem locais de trabalho mais adequados, que a gente se sente mais confortável, não se sente muitas vezes acuada, né? Mas eu acho que ainda existe uma situação de roupa que as mulheres acabam tendo que cuidar, né? Se você vai com decote, você vai vestido, alguma coisa já começa um tititi diferente, já chama atenção, né? Então, eu acho que hoje está melhor, apesar que a gente ainda tenha muito a batalhar e construir. Eu acho que as mulheres estão chegando com muita força,
Mas eu acho que hoje está um pouquinho melhor, assim, pelo menos pelo que eu percebi nos últimos anos de trabalho e de como as coisas funcionam hoje. Antes as mulheres ficavam sozinhas naquele ambiente que tinha só homens. Hoje tem 2, 3, 4 mulheres, então isso ajuda a gente também a ficar mais confortável, se sentir mais dentro do meio e não como a exceção que sempre fomos. Acho que tá melhor, acho que estamos no caminho certo. Teve um fato inusitado na tua carreira? Um fato assim que te marcou, que te emocionou? Nossa, é difícil até de falar assim qual o fato, a reportagem que me marcou. Mas eu sempre lembro das Olimpíadas em Pequim, na China. Primeiro que cobrir uma Olimpíada, um repórter esportivo que tem essa chance, onde estão os melhores atletas do mundo, todas as modalidades esportivas, é uma sensação, uma coisa fora do normal. E ainda, na China, né, em Pequim, uma cultura tão diferente da nossa, tão curiosa, tão rica. Então, para mim foi um privilégio. Passei 40 dias, imagina, na China. E foi uma das melhores coberturas que eu fiz, assim, pelo aprendizado que a gente tem, que vai além das 4 linhas de uma quadra de vôlei, de basquete, de futebol, um campo de futebol. Então, para mim, realmente foi, acho que é mais especial, assim. Claro que teve muita choradeira, muita emoção. Teve coisas tristes também. Eu já cobri acidente, aquele da TAM em São Paulo. Eu tava fazendo Jogos Pan-Americanos pelo Sport TV. Imagina, só alegria, coisas legais, aquela vibe gostosa do esporte, quando teve o acidente da TAM em São Paulo e eu fui deslocada pela RBS TV para fazer a cobertura. Então você imagina, muda a vibe completamente, uma tristeza, aquelas famílias, tantas histórias e tantas vidas perdidas, e eu tive que retratar isso. Então assim, jornalismo é isso, né? A gente também faz esporte, trabalha com esporte, mas a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Então também foi um aprendizado muito importante, porque não existe só alegria, não existe só boas notícias ou só eventos esportivos. Existe um mundão funcionando durante o período que acontece um jogo e tal. E eu tive essa experiência de sair de algo incrível para um acidente aéreo terrível e tive que encarar. Então tem situações adversas que você enfrenta e que você aprende com isso, mas assim, que me marcou mesmo na carreira foram as Olimpíadas de Pequim, na China. Bom, gurias, em primeiro lugar, acreditem, porque o jornalismo esportivo é fascinante. É uma aula a cada dia, é um aprendizado, é um desafio e é uma conquista. É realmente uma realização para quem enfrenta tudo isso e depois comemora os feitos, o que a gente colhe. Eu tive realmente o privilégio de trabalhar no jornalismo esportivo, claro, em meio a tantas dificuldades, mas o mais gostoso é que a gente está exercendo o que a gente gosta. E quando a gente faz o que a gente gosta, nem parece trabalho, né? Eu falo aqui tão naturalmente disso porque realmente é algo que mexe comigo, sempre mexeu. Eu sou apaixonada por esporte, eu adoro contar as histórias de esportistas, de atletas, esses desafios constantes. E é um desafio para nós também, jornalistas, né? Que temos que ter essas histórias e temos que enfrentar esse ambiente que muitas vezes não é receptivo. Mas sim, temos o nosso espaço garantido. Acho que a gente tem que se unir cada vez mais e acreditar. Acreditar que cada uma de nós tem o nosso espaço. A gente só tem, que arregaçar as mangas, olhar pra frente e ir em busca do nosso sonho. Por que não? Desejo super sorte pra vocês, que vocês sejam muito felizes, assim como eu fui durante mais de 20 anos atuando na TV como jornalista esportiva. Um beijo e a gente se vê.